Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o João Fonseca, sou interno de medicina da Universidade do Estado da Bahia e hoje eu vou falar sobre apendicite aguda na perspectiva de diagnóstico. Vamos falar dos principais sinais característicos, discutir critérios clínicos e falar dos principais exames laboratoriais e de imagem para diagnosticar esse importante abdômen agudo. Bom pessoal, e antes da gente iniciar a discussão propriamente dita, esse QR Code vai levar vocês para uma pasta em um drive contendo vários artigos científicos, relatos de caso, manuais de condutas, tudo relacionado à apendicite aguda, onde você vai poder se aprofundar sobre o tema. Esse QR Code vai ficar disponível durante toda a apresentação, tá? E aí a gente já inicia com a informação esta é importante. O diagnóstico da apendicite ele é clínico, tá bom? Isso é importante ficar ressaltado. A investigação semiológica, minuciosa da história, vai fortemente sugerir o diagnóstico da apendicite aguda. E o Sabitson tem uma passagem bastante importante que tem que ficar na nossa mente. Que na investigação do abdômen agudo, se a apendicite não for a sua primeira suspeita, certamente ela deverá ser a segunda. Bom, o paciente que apresenta pra gente como? Na ectoscopia, ele vem em ruim estado geral, vem em posição antálgica curvado. Por quê? Na flexão do tronco, inclusive com a aproximação dos joelhos, ele faz com que o peritônio ele fique mais flácido. E isso em um peritônio que vai estar inflamado, quando está mais flácido, sem a tensão da mobilização, ele tende a doer menos. Então, o próprio acometimento inflamatório do peritônio leva o paciente a essa posição antálgica. Ele pode vir com febre, que nesse caso vai ser uma febre baixa ou até moderada. Ele pode ter diminuição dos ruídos hidroaéreos abdominais. Pode também se apresentar com rigidez e sensibilidade no quadrante inferior direito. A febre alta, maior ou igual a 39 graus Celsius, ela pode sugerir complicação. A gente vai discutir um pouquinho também dos sinais típicos da apendicite, porém é importante ficar atento para resultados negativos. Eles não necessariamente vão afastar o diagnóstico da apendicite, porém ele pode sugerir uma variação da posição do apêndice, como vista no vídeo anterior. O apêndice nesse caso pode estar localizado na cavidade pélvica e mascarar a pesquisa dos sinais típicos. E aí nesse caso, o exame retal e o pélvico ginecológico, eles vão provocar a mobilização do peritônio pélvico e isso acusar dor, corroborando com o diagnóstico da apendicite. No caso do apêndice perfurado, a dor desse paciente vai ser mais intensa, difusa e com rigidez abdominal. Geralmente ele cursa com febre alta, maior que 39 graus Celsius, além de taquicardia e outros sinais possíveis inflamatórios de resposta sistêmica. A literatura fala sobre um abrandamento da dor. Uma vez que o paciente no curso da apendicite ele tem um aumento da pressão intraluminal do órgão, quando ele se perfura, prontamente essa pressão reduz mesmo que temporariamente. Isso poderia aliviar o quadro da dor. Porém, muitos cirurgiões na sua prática clínica referem-se que esse achado não é de frequência. Dentro dos exames complementares, o paciente com apêndice perfurado vai ter uma leucocitose proeminente importante, além de acusar coleção nos exames de imagem. Bom, dentro dos sinais típicos da apendicite, um dos mais importantes é o sinal de Bloomberg, ele que vai ser a pesquisa da dor, a descompressão brusca em ponto de McBurney. O ponto de McBurney é achado da seguinte forma: a gente traça uma linha imaginária entre a crista ilíaca e a cicatriz umbilical, e o ponto relacionado ao terço mais lateral desta linha é o ponto de McBurney. E nesse caso, a pesquisa se refere à dor à descompressão brusca. Então, quando o paciente faz a compressão vagarosa, isso não provoca tanta dor. Mas quando ele solta, quando ele faz a descompressão, isso mobiliza o peritônio que está inflamado e o paciente acusa dor, como nessa imagem aqui demonstrada. Temos também o sinal de Hofsing, que ele vai estar relacionado com a compressão em fossa ilíaca esquerda ou no quadrante inferior esquerdo, gerador na fossa ilíaca direita. Isso se dá porque a compressão provoca um deslocamento da coluna de ar, e isso faz com que mobilize o seco e provoque dor nesse apêndice inflamado. Ele também pode ser chamado na literatura como sinal do rebote. O sinal do psoas também pode ser relatado, que é a dor em fossa ilíaca direita na tentativa de elevação da perna contra a resistência. Então, o examinador pede ao paciente para elevar a perna direita e faz uma compressão no joelho, uma resistência. E quando ele tenta vencer essa resistência, ele acusa a dor em fossa ilíaca direita. Outra forma de pesquisar esse sinal é com o paciente de decúbito lateral e você faz a extensão da perna. Nessa situação, o paciente também acusa dor. E esse achado presente sugere apêndice retrocecal. Nós temos o sinal do obturador, que ele é pesquisado botando o paciente de decúbito lateral esquerdo ou em posição dorsal e pede-se para fazer, e o examinador faz a flexão da coxa depois com a abdução da perna.
Então, flexão da coxa e abdução da perna. E nessa movimentação, o paciente acusa dor. Isso porque mobiliza o peritônio pélvico e isso sugere também um apêndice pélvico. Outros sinais possíveis de serem encontrados é o sinal de Dunphy, que é quando você pede ao paciente tossir, ele tosse, e isso aumenta a pressão intraabdominal, mobiliza o peritônio inflamado e ele vai acusar dor específica em falsa ilíaca direita. Nós temos o sinal de Linanda, que é a diferença entre a temperatura retal e axilar maior que 1 grau Celsius. E também nós temos o sinal de Terrone. O sinal de Terrone, ele fala a favor da tração gentil do testículo direito, e nessa tração o paciente é acusador em falsa ilíaca direita. Em exames complementares, pensando em laboratório, quais são os exames que eu devo pedir? Então, hemograma, creatina e ureia, sódio e potássio, a proteína C reativa PCR e, no caso de mulheres do MENACME, mulheres em idade fértil, pedir um beta-HCG, não só para diagnóstico diferencial de outras patologias associadas em abdômen agudo, mas como também para ficar atento a possíveis limitações de exames de imagem, como por exemplo a não recomendação de tomografia para mulheres grávidas. Além disso, eu posso pedir bilirrubinas e o sumário de urina. E aí, a cultura vai pedir? Isso é um pensamento muito importante dentro da investigação. Sobre a cultura, não deve ser solicitada de rotina para o diagnóstico da apendicite aguda. Por quê? Porque se o paciente for de apendicite não perfurada, a cultura vem negativa e isso interfere no diagnóstico. E se o paciente tiver apendicite perfurada, os agentes associados isolados em cultura já são conhecidos. Temos aqui uma tabela do livro Sabston que traz para a gente a frequência dos os agentes mais frequentes associados às culturas. Então, de bactérias anaeróbicas, nós temos o Bacteroides fragilis e outras espécies do gênero Bacteroides como as mais frequentes. E das aeróbicas, nós temos a Escherichia coli, Streptococcus virinas e outros streptococcus. Então, nós pensamos o seguinte: quais são as bactérias que vão vir dentro da cultura de um paciente com apendicite aguda perfurada? Bacteroides fragilis, Escherichia coli ou Streptococcus virinas. Essa está a maior frequência. Mas se eu quiser, João, pedir cultura, quando é que eu posso pedir cultura? Você pode pedir cultura da peça cirúrgica pós-apendicectomia ou no paciente que foi submetido ao tratamento clínico da apendicite e não apresenta melhora. Quais são os achados laboratoriais mais frequentes da apendicite aguda? Bom, a leucocitose com neutrofilia é um importante achado e vai estar presente em mais de 35% dos casos. 10% dos pacientes podem ter um leucograma normal, e isso na verdade não ser um leucograma normal, mas sim refletir um estado muito precoce do processo inflamatório da apendicite. A leucocitose, segundo o UpToDate, pode sugerir gravidade. Um paciente com apendicite aguda de quadro não complicado, ele geralmente vai ter uma leucocitose girando em torno de 15 mil. Quando ele apresenta uma leucocitose entre 17 e 18 mil, isso pode sugerir fase gangrenosa, ou seja, ele está a ponto de complicar. Em um paciente que tem uma leucocitose maior ou igual a 20 mil, isso fortemente sugere perfuração, ou seja, uma apendicite complicada. A elevação da bilirrubina total, maior de 1 mg por decilitro, ela também apresenta forte sugestão de perfuração, com sensibilidade de 70% e especificidade de 86%. A urianálise ela vai ajudar a gente no diagnóstico diferencial. Uma piúria mínima, ela condiz com o quadro da apendicite, inclusive por vezes com hematúria microscópica. Mas a hematúria macroscópica, ela leva a gente a pensar em diagnóstico diferencial, especialmente de cálculo renal. E aí nós temos essa imagem, uma imagem muito conhecida de muitos estudantes de medicina, que é chamada de The Doctor. Ela é a imagem do ano de 1891, e a gente sabe que medicina vem do latim ars medicina, que significa arte da cura. E toda arte é subjetiva. Nós observamos aqui o médico, ele observando a sua paciente, e de forma que vai aplicar os seus conhecimentos, ele de forma subjetiva vai interpretar e diagnosticar o quadro. Porém, vale se ressaltar que a medicina leva em consideração lidar com situações de risco de vida. E quanto mais objetivo for, melhor para poder a gente ter resultados controlados. E aí vem a pergunta: como objetivar o subjetivo? E aí dentro da apendicite aguda nós temos o score de Alvorado. Ele que na verdade vai ser uma forma matemática, numérica, de tentar ajudar a gente no diagnóstico clínico da apendicite. Ele vai relacionar aspectos da anamnese, ou seja, sintomas, aspectos do exame físico, sinais e achados laboratoriais. Ele vai ser uma escala de pontuação com no máximo 9 pontos. E aí nós temos, dentro desses 3 grupos de variáveis,
Nos sintomas, nós temos história de dor migratória como um ponto, náuseas e vômitos como um ponto e anorexia como um ponto. Cada presença de um desses sintomas gera uma pontuação. Em termos de sinais do exame físico, nós temos que a defesa em falsa ilíaca direita vai dar 2 pontos, a descompressão brusca dolorosa em falsa ilíaca direita 1 ponto, ou seja, presença do sinal de Bloomberg, e a febre com temperatura mensurada maior que 37,2 graus Celsius como 1 ponto. Além disso, no laboratório, nós temos que a leucocitose refere-se 2 pontos. Vai fazer a pontuação, a análise e o somatório. Uma coisa que é importante também a ser frisada é que o alvorado ele não fecha diagnóstico da apendicite, mas ele é bom para poder afastar suspeitas. Então, pacientes que têm score com menos de 4 pontos, ou seja, de 0 a 3 pontos, eles devem ser triados para outras condições, porque as investigações mostraram que o score de alvorado, nessa situação, ele tem mais valor de afastar a apendicite do que confirmar. Então, marcando 4 pontos como um marco importante para a gente, menores de 4 pontos, esse paciente tem um quadro de que a apendicite é improvável. Deve-se investigar diagnóstico diferencial. Mas paciente que tem 4 pontos ou mais, a apendicite é possível. Ele não fecha diagnóstico, mas a apendicite que nesse caso é possível. Então você vai prosseguir com a investigação de imagem ou partir para a cirurgia, de acordo com a experiência do cirurgião. Algumas considerações diagnósticas. Algumas populações elas vão representar um desafio diagnóstico, como por exemplo os gestantes. A gente sabe que durante o crescimento intrauterino do feto, há mobilização e mudança anatômica da posição dos órgãos intraabdominais. Isso também fala a favor da mudança da posição do seco e do apêndice. Então, a posição do apêndice pode trazer para a gente uma clínica diferente da que a gente estaria acostumado num paciente regular de apendicite aguda. E lembrar da epidemiologia, também discutida no vídeo anterior. Gestantes têm uma alta frequência para apendicite. 1 em cada 1000 gestantes vai precisar passar por uma apendicectomia secundária a um quadro de apendicite aguda. Mulheres no menacme também são importantes ficarem atentos, porque a cavidade abdominal pélvica da mulher existem muito mais órgãos do que comparado do homem, e isso pode falar a favor para a gente aí de diagnósticos diferenciais importantes dentro da conduta de abdômen agudo. Lembrar que mulheres necessitam de diagnóstico precoce, porque a perfuração pode levar à infertilidade. Idosos também é uma população de desafio diagnóstico, porque a clínica é atípica e pode haver prejuízo tanto na coleta da história quanto no exame físico. Além disso, imunocomprometidos e comorbidades múltiplas, porque eles também vão ter clínica bastante atípica. E como é que a gente considera uma apendicite complicada? Quando é que a gente pode dizer que aquele paciente tem um quadro de apendicite complicada? Bom, se ele apresentar uma das 3 condições abaixo, como perfuração ou necrose, abscesso ou peritonite difusa. Isso marca a apendicite complicada. Qual é a máxima diagnóstica dentro da apendicite? A prioridade da investigação é acelerar esse diagnóstico para poder instituir terapia definitiva. Se o exame de imagem, por exemplo, ele for atrasar a instituição da terapia definitiva, não faz imagem. Quais são os exames de imagem disponíveis? O primeiro deles que eu vou citar é a tomografia de abdômen. É a modalidade de preferência para diagnóstico da apendicite. Por quê? Porque ela tem maior precisão diagnóstica, inclusive, do que ultrassom e ressonância. Ela tem menor variabilidade de acurácia, inclusive nos quadros de perfuração. Tem menos taxas de exames não diagnósticos. É bem mais disponível e bem mais tolerado por pacientes. Inclui abdômen e pelve, então consegue fazer diagnóstico diferencial. Ele é rápido. Agora há desvantagens. Quais são elas? Ele usa de radiação ionizante, o que é um limitador para gestantes e crianças. Quais são as contraindicações absolutas para a tomografia? Paciente renal com uma taxa de filtração glomerular menor do que 30 ml por minuto, ou paciente que tem alergia ou história de intolerância ao contraste. Contraste oral ou retal é recomendado, mas qual fazer? Isso vai depender. O contraste oral ele leva um tempo até depois que feita a ingestão pelo paciente, isso seja disponível para poder fazer a imagem. Gira em torno de 1 a 2 horas, até que o contraste chegue na região cecal e você possa fazer a imagem. Já o contraste retal, ele é diretamente inserido no cólon, o que de forma instantânea vai possibilitar a execução da imagem. Porém, ele é muito mais invasivo, então vale a pena você avaliar a condição clínica do paciente. Se o paciente está bem, apesar da característica da apendicite, né, tem um diagnóstico, tem uma síndrome clínica muito característica da apendicite, mas está em bom resultado geral, está bem regulado, então você pode esperar fazer o contraste oral recomendado. Mas se o paciente está bem instável, está bem acometido, está com ruim estado geral e você precisa fazer aquela imagem, né, e você não pode caminhar ele para a cirurgia porque precisa daquela imagem,
aí é recomendado fazer um contraste retal. Mas isso deve ser discutido com o seu radiologista do seu serviço. Quais são os achados compatíveis tomográficos da apendicite? Um apêndice distendido com mais de 6 milímetros, um espessamento circunferencial da parede maior que 2 milímetros, que é um achado em halo ou em alvo, uma gordura periapendicular ressaltada, edema, líquido peritoneal ou abscessos, além do achado de apendicolito. Aqui nós temos um apêndice bem dilatado, né? Um espessamento circunferencial em formato de halo. Aqui nós temos o achado de apendicolito. E aqui nós temos um apêndice bem espessado, bem grande, demonstrando um processo inflamatório robusto. Recomenda-se no mínimo 2 achados de imagem para afirmar um diagnóstico. Mas atenção, a clínica ela é soberana. Se eu tenho um paciente jovem com clínica típica de apendicite, achados semiológicos característicos firmados, ATC é atraso. Esse paciente tem que ser encaminhado para cirurgia, tendo em vista que a apendicite aguda é uma urgência médica. E como é que a gente vai interpretar a ATC? Ela pode ser positiva, negativa ou inconclusiva para apendicite. E aqui nós temos uma imagem tomográfica com destaque aqui ao apêndice dilatado e 2 apendicolitos aqui vistos. E aqui também nós temos, mesma situação, um apêndice dilatado com a parede um tanto espessada e um apendicolito aqui mostrando a obstrução desse apêndice. A ultrassonografia de abdômen ela vai ter 2 indicações básicas. Em populações especiais, especialmente crianças e gestantes, ou se tiver uma indisponibilidade imediata da ATC. Por algum motivo no seu serviço, a ATC não vai poder ser realizado de imediato e vai demorar de 3 ou mais horas para poder ser realizado. Recomenda-se fazer uma ultrassonografia. E quais são os achados sonográficos compatíveis com a apendicite? Apêndice também distendido mais que 6 milímetros, um apêndice não compressível, dor localizado na compressão do transdutor, maior ecogenicidade da gordura periapendicular, presença de líquido apendicular ou apendicolito. O ultrassom pélvico ele pode ser uma alternativa interessante na suspeita de um apêndice pélvico. Em termos de comparativos de técnica, quais são as vantagens da ultrassom? É não invasivo, rápido, barato, imediato, sem radiação. Porém, é operador dependente, tem acurácia dependente e dificuldade na interpretação das imagens. Como é que a gente vai interpretar o resultado da ultrassonografia? Ele é positiva, negativa ou inconclusiva para a apendicite. E aqui nós temos então achados de traço de abdômen com apêndice normal e aqui um apêndice dilatado, inclusive com o sinal aqui de um espessamento de parede em alvo, não é isso? E aqui nós temos um aumento do fluxo mediante processo inflamatório que é conhecido como anel de fogo, também característico da apendicite. Aqui nós temos também um apêndice dilatado, distendido, inclusive com nível de fluido hidrebri do processo inflamatório. E aqui, inclusive, em ponto cego. E nesse caso, nós temos um apendicolito aqui, obstruindo o apêndice, inclusive com um achado de sombra acústica. A ressonância é um exame questionável, né, em que o cirurgião, o médico que vai acompanhar esse paciente, vai ter que ponderar riscos e benefícios. Por quê? A apendicite é uma urgência médica, depender do quadro clínico, isso pode ficar cada vez mais exacerbado. E é um exame que demora para ser realizado. Então, é um exame que vai demorar de 40 minutos a 1 hora para ser executado em um paciente que está com dor abdominal intensa em um ambiente fechado. Então, pelas características técnicas do exame, ele se torna pouco útil na prática clínica, mas, quando realizado, ele também fornece informações especiais, bem interessantes, para diagnosticar a apendicite. E o raio-x de abdômen? Bom, algumas literaturas podem dizer que não há aplicabilidade do raio-x de abdômen para diagnóstico de apendicite aguda. Porém, a depender do serviço, pode ser questionado. Porque há casos em que a radiografia de abdômen ela pode evidenciar o apendicolito, né, a pedra obstruindo o apêndice, e junto com a clínica característica, firmar o diagnóstico, dar celeridade ao processo e encaminhar esse paciente para o tratamento definitivo, que é a cirurgia. Então, essa questão de não ter aplicabilidade pode ser questionado e variar de disponibilidade de serviço a serviço. Pacientes com apêndice normal. Quantos não são vistos nesses exames de imagem? Bom, na TC, 10 a 20% de apêndices normais não são visualizados. Na ressonância, 20 a 30% de apêndices normais não são visualizados. E na ultrassonografia, até 85% de apêndices normais, eles não são visualizados. Ou seja, se o apêndice normal, se o apêndice ele não é visualizado, esse exame vai ser inconclusivo. Então, a menor taxa de exames inconclusivos está associado à tomografia,
o que corrobora pra gente, reforça a ideia de que o exame de escolha na investigação diagnóstica da apendicite aguda é a tomografia. E a videolaparoscopia, ela é uma excelente ferramenta diagnóstica, porque além de oferecer diagnóstico, ela já pode oferecer também a terapêutica, a apendicectomia. Então a gente sabe que a anamnese, o exame físico, o laboratório, ele fornece a maioria das informações para diagnosticar a apendicite na maioria dos casos. É uma minoria muito relativa que vai permanecer com o diagnóstico indefinido. E qual o papel da videolaparoscopia exploradora nesses pacientes? É proporcionar um exame direto do apêndice, como além disso, uma pesquisa da cavidade abdominal para os órgãos que lá são contidos e possíveis outras causas de dor neste quadro de abdômen agudo. Então, mulheres em idade fértil apresentam um benefício espetacular nessa condição, especialmente se a imagem vier com diagnóstico inconclusivo. Por quê? Há uma preocupação no manuseio da apendicite aguda na mulher em idade fértil, porque a perfuração e a peritonite elas podem acabar provocando um processo inflamatório de órgãos relacionados à fertilidade, como as trompas, e isso levar para a mulher que está em atraso diagnóstico uma complicação tardia de infertilidade. Então, a videolaparoscopia pode permitir então a intervenção precoce nesse grupo, além do diagnóstico visual direto. Outras populações que podem se beneficiar da videolaparoscopia é os obesos e idosos. E atenção nas questões de residência. É muito comum em alguns processos seletivos de residência trazer a questão com a história clínica muito característica da apendicite e perguntar a próxima etapa. Se ele tem uma história muito característica da apendicite, inclusive amparada pelo score de Alvorado, e tem lá entre as opções tomografia ou videolaparoscopia, vai para a videolaparoscopia, porque além de diagnosticar para o exame direto, já permite a intervenção cirúrgica. Bom, essas são as referências dessa aula. Além disso, você pode acessar esse material que vai estar salvo no QR Code aqui disponibilizado. Muito obrigado por ter vindo assistir o vídeo até o final e fique atento para os próximos vídeos de apendicite aguda, em que eu vou discutir tratamentos, tanto da técnica aberta quanto da técnica videolaparoscópica. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.